Fala moçada, olha nós aqui outra vez com a nossa nova aula, né? A aula dessa semana que é gimnosperma, ok? Gimnosperma, um vegetal que muito de vocês conhecem, nós estamos representando aqui alguns deles, como é o caso das cicas, que muitos de vocês devem ter em casa. Hoje muita casa tem a cica decorando a entrada da casa, né, o jardim da casa, ok? Os pinheiros, né, onde tem o pinus, que é típico lá da América do Norte, dos Estados Unidos. Nós temos aqui a araucária, né, o pinheiro do Brasil aí, né, o pinheiro do Paraná, araucária angustifolia, que será o nosso exemplo de aula hoje. Nós vamos nos basear nesse vegetal para trabalhar, tá? As sequoias, né? Sequoias que são vegetais enormes, moçada, vegetais que podem atingir mais de 100 metros de altura, que estou representando para vocês uma que foi tirada uma foto lá do Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, né? Olha só, um vegetal que tem 83,8 metros de altura, 31,1 metros de comprimento, de circunferência aqui, ó, né? De tamanho de circunferência, né? Um vegetal muito grande. Você vê aqui, olha a largura desse vegetal, galera, muito grande, né? O pessoal pequenininho aqui na base desta sequoia, né? Então nós vamos estudar aí as gimnospermas que incluem esses vegetais que eu estou apresentando para vocês aí, né? Um deles, inclusive, chamando muito a nossa atenção pelo tamanho, né? As sequoias, tido como maiores vegetais do mundo, perfeito? Nós vamos fazer agora, galera, analisar quais são as características desse grupo de gimnosperma. A primeira coisa que nós vamos precisar é entender o que significa gimnosperma, né? A etimologia da palavra significa semente nua, ok? Por que semente nua, moçada? Porque eu vou gerar uma semente, detalhe, primeira vez que aparece, né? Uma semente, e essa semente não tem nada em volta dela, né? Ela está nua. Nós temos o hábito de ver aí as sementes envoltas por fruto, né? Você come um fruto, lá dentro tem a semente, quer dizer, em volta da semente tem um fruto. E as gimnospermas têm a característica de não apresentar fruto, ou seja, as suas sementes, elas estão sem revestimento, elas estão sem uma cobertura, elas estão nuas, tá? Então eu tenho a etimologia gimno, nua, e esperma, semente, tá? Aliás, antecipando, né, se ela tem a semente, elas começam a gerar o grupo aí das espermáfitas, vegetais que apresentam semente, tudo bem? Outra coisa muito importante, galera, de entender é que as gimnospermas constituem um grupo de vegetais que foram muito importantes na escala evolutiva. Por que muito importantes na escala evolutiva? Porque eles são os vegetais que definitivamente conquistam o ambiente terrestre. Esses vegetais, eles conseguiram tornar-se independentes da água para a reprodução, né? Nós estudamos as briófitas e as pteridófitas e vimos que as duas eram dependentes da água para poder se reproduzir. Quando eu vou para gimnospermas, eu ganho um vegetal que não depende mais da água para a reprodução. Olha que eu estou frisando mais uma vez, para a reprodução, porque nós já discutimos em momentos anteriores que não existe um ser vivo independente de água. Todos dependem de água para as suas atividades metabólicas, fisiológicas. Nós estamos discutindo a independência da água para se reproduzir, né? Então eu não dependo mais disso. Nós vamos ver daqui a pouquinho o porquê que eu consegui fazer isso. A gente consegue ter na gimnosperma, fazendo uma analogia, como se fosse os répteis lá na zoologia, né? Que foram os animais que realmente largaram a água para a reprodução e conquistaram em definitivo o ambiente terrestre. Dentro do reino plant, quem é esse representante é a gimnosperma. Foram os vegetais que definitivamente abandonaram essa água
e conseguem se reproduzir independente dela. Foi importante isso? Poxa, foi muito importante, galera, porque é exatamente através do momento que eu consigo me afastar, deixar a água um pouco de lado, né, não usar mais ela para reprodução, que eu consigo me expandir, eu consigo ganhar territórios, né? Então eu tive uma dispersão muito maior, né? Eu me isentar de água para reproduzir faz com que eu ganhe mais território, eu consigo ganhar mais horizontes, vamos chamar assim, né? Eu me disperso muito mais, né? Porque eu não preciso ficar preso àquele curso d'água, aquele ambiente extremamente úmido para poder reproduzir, né? Por que aqueles outros precisavam disso? Porque eles tinham gametas que eram flagelados, né? A gente viu lá os anterozoides, eles eram flagelados e precisavam da água para poder se locomover. Quando vem a gimnosperma, eu não dependo mais disso, porque eu não tenho mais esses gametas flagelados. Eu não preciso mais de água para poder chegar até o gameta feminino, né? Isso vai embora. Eu não tenho mais essa necessidade. Ou seja, a gimnosperma para nós, ela é extremamente importante no sentido evolutivo das plantas. Eu começo a ganhar terreno, eu começo a me dispersar a partir do momento que eu não preciso ficar preso à umidade, à água. Eu não preciso mais disso, né? Então, isso foi muito importante. Tudo bem? Quando eu falo em gimnosperma, em características de gimnosperma, eu não preciso ficar discutindo aqui característica de planta, nós já vimos lá no começo, né? Fotossíntese, blá, 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 blá. Elas fazem tudo igual, tudo bem? Eu vi lá nas pteridófitas que elas trazem pela primeira vez as estruturas que nós chamamos de raiz, de caule e de folha. Então é claro que as gimnospermas, vindo depois das pteridófitas, também continuam com essas características. Elas têm raiz, elas têm caule e ela tem folha. Tudo bem, galera? O que eu vou ganhar? Eu vou ganhar estruturas novas, né? Então elas estão destacadas até aqui em outra cor, para a gente poder discutir, mas eu tenho a primeira estrutura nova, algo que nós chamamos de estróbilo, né? O que é o estróbilo, galera? O estróbilo é aquilo que vocês conhecem como pinha, tá? A pinha, ela é o estróbilo feminino das gimnospermas, tá? O que seria um estróbilo? Eu coloquei até aqui, galera, para vocês, entre aspas aqui, ó, seria como uma flor primitiva, tá? Flor primitiva? Por que não flor, então, professor? Porque, assim, para ser flor, eu preciso ter algumas características, né? Por exemplo, eu preciso ter cor, eu preciso ter sabor, né? Tem o néctar lá, para que eu consiga trazer que os insetos venham se alimentar, chegar ali, né? E é a vinda desse inseto que me traz aí a possibilidade de polinização, né? Precisa ter gosto, né? Tem que ter gosto, e isso faz com que a cor, o sabor, né? O cheiro, faz com que uma flor ela seja atrativa para o polinizador, né? E eu não consigo ver esse tipo de coisa, né, atrativa numa pinha, num estróbilo. Eu não consigo ver essa atração, né? Então, ela não é uma estrutura atrativa. Então, muitos dos autores não classificam o estróbilo como uma flor verdadeira, né? Uma flor propriamente dita. Ela seria uma flor primitiva, né? Seria aquela que deu origem à flor. Esse estróbilo ele pode ser feminino, né? O mega estróbilo, aliás, em vegetal tudo que é mega, né, é feminino, e pode ser o masculino aqui. Eu tenho estróbilo masculino, né, que é o microestróbilo. Perfeito? O micro lá no vegetal é sempre relacionado ao masculino. Então aqui eu tenho o estróbilo, perfeito? Que nós conhecemos popularmente, todo mundo conhece como pinha. Beleza, galera? Então, veja bem, eu tenho aí um vegetal que tem raiz, que tem caule, que tem folha, que tem estróbilo. E vi que ela tem semente, que ela é espermáfita. Então, aparece aí uma semente. É a primeira vez que eu tenho uma semente. E essa semente vai surgir exatamente
a partir da fecundação que vai acontecer com a formação dos gametas masculino e feminino a partir dos estróbilos lá. Então, olha só que interessante. Eu tenho raiz, eu tenho caule, eu tenho folha, eu tenho estróbilo e eu tenho semente. Perfeito? Então, gimnosperma tem como característica ser uma planta que tem grande porte, que tem raiz, que tem caule, que tem folha, que tem o estróbilo e que tem a semente. Grande por quê, moçada? Porque ela é vascular, né? Então, relembrando aqui, ela continua sendo aquele vegetal que tem um vaso condutor de seiva bruta, que é o xilema, e um vaso condutor de seiva elaborada, que é o floema, né? Então, eu tenho o xilema levando água e sais minerais, e tenho o floema trazendo o açúcar, a glicose para toda a planta. A partir do momento que eu conquisto na escala evolutiva, vasos condutores, que eu passo a ser traqueófita, né? Então, eu tenho a condução de seiva a pontos mais distantes do vegetal, o que me possibilita ter um tamanho infinitamente maior, beleza? Bem maior, tudo bem? Então, eu tenho raiz, caule, folha, eu tenho os estróbilos, a pinha, masculino e feminino, lembrando que a pinha é sempre o feminino, perfeito? E tenho vasos condutores de seiva, beleza? Então, elas são vasculares. Outra característica das gimnospermas, galera, é que eles representam o primeiro grupo vegetal pertencente às fanerógamas. Antes, quando eu estudei briófita e pteridófita, eu tinha um vegetal que era do grupo das criptógamas. Então, eram vegetais que não apresentavam semente, tá? E não tinham seus órgãos reprodutores visíveis, tá? Agora, eu tenho a fanerógama. A fanerógama diz respeito a um grupo de vegetais que tem os seus órgãos reprodutores visíveis, aparentes, né? Então, veja bem, eu consigo ver o estróbilo, né? A pinha, vamos usar o feminino, que a pinha é mais comum para nós, né? Eu consigo ver o estróbilo presente ali no pinheiro, tá? Então, a estrutura reprodutora, ela está visível, né? E, claro, eu não posso deixar de dizer também que as fanerógamas representam o grupo vegetal que são produtores de semente, ok? Então, quando eu olho aqui para a escala, eu consigo ver que eu estudei criptógamas, vegetais sem sementes, que não tinham órgãos reprodutores aparentes, onde estavam as briófitas e as pteridófitas. Fazendo um remember aí, eu tenho a briófita como vegetal avascular, não tinha presença de vasos condutores, as pteridófitas trazendo para nós já os vasos condutores, tornando-se vasculares, e esses dois aqui, ou seja, as criptógamas, nós classificamos como vegetais inferiores, não tinham estruturas tão desenvolvidas assim. E aqui eu coloco, para a gente relembrar, que briófita e pteridófita eram os vegetais que dependiam da água para a reprodução. Por quê? Porque os seus gametas eram flagelados, então eles precisavam da água para poder se reproduzir. Agora eu estou nas fanerógamas, vegetais que apresentam semente e que, segundo o nome, fanerógamas, o faneros vem do visível, né? Que tem os seus órgãos reprodutores visíveis, aqueles que eu consigo ver, estão destacados ali, dá para identificar, né? Esses vegetais apresentam semente e nós estamos estudando as gimnospermas, né? Que tem como característica ter a semente, mas não tem o fruto. Aí o nome gimno, nu, semente nua. Gimno, nu, esperma, semente, tá? Então, eu tenho um vegetal que tem a semente, mas aqui ainda não tem fruto. A sua semente está nua. Quem é o que nós vamos usar para os exemplos
que é o pinheiro do Paraná, Araucária gustifólia, perfeito? E eu também tenho as angiospermas, que são vegetais que têm semente, mas vão apresentar um fruto. E aqui sim é que eu vou conseguir enxergar uma flor verdadeira. Só para relembrar que acabamos de dizer que a gimnosperma não tem fruto e não tem uma flor verdadeira. Tudo bem, galera? Acho que até aí deve estar tudo ok. Muito bom. Outra coisa extremamente importante, que é destaque na maioria das questões que tratam de gimnosperma, de fanerógamas, é eu poder classificá-las como sifonógamas. O que quer dizer isso, galera? Desculpem, sifonógama, o nome sífono vem de sifão, né? Um tubo, um sifão, beleza? Um tubo. E foi exatamente o fato de serem sifonógamas que permitiu com que esses vegetais se tornassem dependentes da água para a reprodução. Por quê? Porque eles ganharam uma estrutura, um sifão, que nós chamamos de tubo polínico, que é essa estrutura aqui, galera. Vocês estão vendo aqui, ó? O tubo polínico. Parece um sifão, né? Para muitos olhando essa imagem aqui, parece um elefante com a sua tromba, né? Mas aqui você tem o gameta masculino, né? Em desenvolvimento, e nele vai ter o surgimento desse tubo que vem a partir desse núcleo que eu tenho aqui no interior do meu pólen, tá? Que vai dar origem a essa estrutura que nós chamamos de tubo polínico. Esse núcleo é chamado de núcleo do tubo, que vai fazer com que surja essa estrutura aqui, que é o tubo polínico. E lá no pólen eu vou ter um outro núcleo, que é o que vai ser responsável por fecundar a oosfera e dar origem ali depois ao óvulo, perfeito? Então, eu tenho essa estrutura como a grande responsável pela independência da água. Então, essa estrutura, o tubo polínico, é o pulo do gato para eu conseguir entender o porquê que eu deixei a água para o lado. Veja bem, o meu material reprodutivo, os meus núcleos reprodutivos, nós chamamos aqui de núcleos espermáticos, os núcleos germinativos, eles não precisam ser conduzidos mais pela água, eles não são flagelados, eles estão sendo conduzidos até a fecundação ali, ou para a fecundação, através deste tubo polínico. Então eu não preciso mais de água. A presença do tubo polínico permitiu que eu me tornasse independente da água para a fecundação. Tá? Isto é extremamente importante. Eu olhar que eu tenho pela primeira vez um vegetal que vai apresentar uma estrutura que seria análoga, comparada a uma flor, não é uma flor verdadeira, eu não tinha isso até agora, tá? Um vegetal que vai me apresentar uma semente e a característica mais importante questionada é o fato de serem sifonógamas, ou seja, o fato delas terem a presença de algo chamado de tubo polínico, tudo bem? Aliás, galera, olha só, tubo polínico é a primeira vez que eu estou ouvindo o termo pólen, pólen, tá? É a primeira vez que aparece o pólen, né? E o pólen lembra a gente de polinização, né? É a primeira vez que aparece o pólen, pólen que será levado, que vai ser conduzido até a estrutura feminina do vegetal, né? Vocês conseguem ver aqui, ó, essas duas orelhinhas que aqui estão, ó, essas duas orelhinhas que aqui estão, são estruturas que nós teremos do pólen que são cheias de ar, né? E como elas têm ar,
elas são levadas pelo vento, né? Então, quem faz a polinização, né? Quem carrega pólen numa gimnosperma é o vento. E para nós isso é muito importante também. Por quê? Porque nós discutimos há pouco de que esses vegetais têm uma estrutura chamada estróbilo, que não é chamada de flor verdadeira, porque ela não tem nada de atrativo. E a partir do momento que ela não tem nada de atrativo, quem viria polinizar, né? Quem vai atrás de algo que não é atrativo, que não tem cor, para eu poder olhar para ela e falar, nossa, olha que legal, né? Eu vou até lá. Quem iria até ser chamado a uma estrutura que não tem cheiro, né? Que fala, o cheirinho, olha aqui que está aquela flor, não tem sabor, né? Eu não tenho ninguém que vá lá para polinizar. Ela não tem atração nenhuma. O estróbilo não é atrativo. Então, quem faz a minha polinização em gimnosperma é o vento. E essa estrutura que nós estamos vendo aqui no pólen, né, que parece uma orelhinha, são duas estruturas com ar, né? E o vento leva essa estrutura, né? Tem uma outra coisa interessante, que é o fato de que quando eu tenho durante o dia uma temperatura mais elevada, esse ar fica mais leve, esse pólen sobe e depois, um certo momento do dia que a temperatura fica mais amena, né? Eu tenho esse pólen descendo para poder fazer a polinização. Então, o vento está fazendo o transporte disso, né? Graças a essas bolsinhas de ar aqui, o que é muito legal. Perfeito? Então, vou bater nessa tecla novamente. Eu tenho um vegetal que tem uma semente nua, não tem fruto, não tem nada em volta dela. Show? Além do mais, ela tem raiz, ela tem caule e ela tem folha. Sem novidade, porque eu ganhei isso lá nas pteridófitas. Continuam sendo vasculares, sem novidade, porque isso foi ganho lá nas pteridófitas. Isso vai continuar até o final. Aí eu tenho a novidade, a presença de um estróbilo, que é uma pseudoflor, vamos chamar assim, tá? Uma estrutura reprodutiva que não é atrativa. Tudo bem? Eu tenho elas sendo incluídas, dando origem a um grupo que nós conhecemos como fanerógamas, vegetais que têm estrutura reprodutora visível, destacada, aparente, né? E tenham uma estrutura muito importante, que são os tubos polínicos, o tubo polínico, que é o responsável pela independência da água para a reprodução. Tudo bem, galera? Várias e várias vezes você vai encontrar lá nas características ou até nas perguntas, colocarem que elas são espermáfitas, né? Por que elas são chamadas de espermáfitas? Porque elas produzem semente, tudo bem? Então, quando eu coloco ali que esses vegetais, eles são produtores de sementes, eles estão ali, estão fazendo isso pela primeira vez, esses vegetais, eles estão abrindo o grupo das espermáfitas, vegetais que apresentam semente. Neste caso, um vegetal que a semente está exposta. A semente não tem o fruto em volta. Tudo bem, galera? Eu acho que aqui nós temos as principais características das gimnospermas. Tudo bem? Vamos seguir aí. Nós temos nas gimnospermas a reprodução ocorrendo da mesma forma que você está vendo até agora, através da metagênese, através da alternância de gerações, né? Eu vou ter no meu ciclo reprodutivo um ciclo haplodiplobiontico, ou seja, um ciclo que eu tenho uma fase haploide e uma diploide. Eu vou ter uma reprodução com uma fase sexuada e uma fase assexuada, ok? Isto para você que está sempre ligado, que está estudando, não é novidade.
né? Eu já sei o que é um ciclo haplodiplo biôntico. Perfeito, galera? Então, reprodução por metagênese. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Olha aqui. Aqui eu estou colocando para você a araucária. Estou colocando para você o pinheiro do Paraná. Como falei para vocês, é ele que nós vamos utilizar para poder sempre dar como sempre citar como exemplo para as gimnospermas aqui no Brasil. Tem outros, tem, professor, tem o pinus, né? O pinus você tem lá na América do Norte. O pinus, a gente usa a madeira dele, inclusive, aí para fazer móveis, um monte de coisa, a gente usa pinos, né? E aqui a araucária, o pinheiro do Paraná, ele traz para nós uma coisa muito conhecida, né? Acho que todo mundo conhece, que é o pinhão. O que é o pinhão que a gente come sempre lá na festa junina, né? E tal. O pinhão é a semente dessa gimnosperma chamada araucária ou pinheiro do Paraná. Uma coisa importante é destacar o seguinte: o pinheiro do Paraná, diferente do pinus, que é lá dos Estados Unidos, por exemplo, ele tem sexo separado, tá? Então, eles são dioicos, perfeito? Eles têm sexo separado. Eu vou ter a araucária que, que vai gerar a estrutura masculina e eu vou ter a araucária que vai gerar a estrutura feminina. Primeira coisa que eu quero destacar para vocês aqui, galera, olhando para essa imagem. O que você está vendo constantemente, cada vez que você viaja, né? Se você tem o hábito aí de viajar lá para o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você vai sempre encontrar no seu trajeto, no seu destino, a araucária, muito comum nessas regiões do sul do Brasil, perfeito? Essa, vamos chamar assim, esta árvore que você está vendo, esta árvore, tá? Ela é o esporófito. Isto aqui é o esporófito. Se é se ela é esporófito, eu estou entendendo que ela é 2N. Tudo bem, galera? Então, eu estou vendo aqui uma estrutura que é o esporófito e que esse esporófito é 2N, beleza? Essa estrutura representa a fase duradoura, ou seja, aquela que eu vejo o tempo todo, aquela que está aparente, perfeito? É muito esquisito a gente falar disso aqui, gente, porque é o seguinte, você vê aqui, araucária, sexo masculino, araucária, sexo feminino. É difícil você colocar num vegetal, numa araucária, por exemplo, o sexo, né? Por quê? Porque ela vai, num determinado momento, gerar a estrutura que será chamada de masculina e feminina. Então, ela não tem isso lá o tempo todo. Você não vê num pinheiro a pinha lá o tempo todo aparente para falar, olha, esse pinheiro ele é masculino, esse é o feminino, né? Não dá para você fazer isso. Por quê? Porque essa estrutura vem na fase reprodutiva, perfeito? Mas existe uma planta que vai sempre gerar os estróbilos masculinos e vai ter uma planta que vai sempre gerar os estróbilos femininos, tá? Então, grava bem, principalmente pensando em Enem e tudo mais, que é importante para nós, que esses vegetais têm sexos separados. Aí olha lá o papel do vento, perfeito? No momento correto, moçada, eu vou ter o surgimento dos estróbilos, estróbilo masculino, estróbilo feminino. Este, por sua vez, o estróbilo feminino, que vocês estão vendo aí na imagem, tá? É o que nós chamamos de pinha. E depois da fecundação, vai surgir a estrutura que vocês conhecem como pinhão, que é aquela que eu vou usar lá na festa junina e tudo mais. O que vai estar acontecendo, galera? Olha só, vou usar um exemplo aqui para vocês de uma luz aqui que eu gravei há algum tempo. Você está vendo aqui o pinheiro, tá bom? Então, o pinheiro é o esporófito, ele é 2N, perfeito? Aqui eu representei um estróbilo, tá? Eu representei um estróbilo, perfeito? Também é chamado de cone,
tá? Tá vendo aqui, ó, cone, ele também é chamado de cone, tudo bem? Esse estróbilo, ele tem estruturas que nós chamamos de escamas, tá? Escamas. Escama seria como se fosse uma pétala, só que como ela é dura, ela é chamada de escama. E entre essas escamas, eu tenho a presença do esporanjo. O que o esporanjo vai gerar? Né? É do esporófito. Então, o que vai acontecer com esse esporanjo? Ele vai fazer a formação do gametófito masculino e do gametófito feminino. Perfeito? Então, o que acontece? Vamos olhar aqui primeiro para a formação do gametófito masculino. Lá dentro do esporanjo, galera, nós estamos falando disso aqui, para o masculino e para o feminino, tudo bem? Então, lá dentro do esporanjo, eu vou ampliar ele aqui, ó, ele está ampliado aqui, ó, o esporanjo grandão aqui embaixo, perfeito? Eu vou ter meiose, tá? Eu vou ter meiose. E a partir do momento que eu tenho meiose, eu tenho a formação dos esporos. Pô, professor, o esporo saiu daqui? Não, galera, tudo que vocês estão vendo está acontecendo aqui dentro do esporanjo, perfeito? Tudo ali dentro do esporanjo. Então, dentro do esporanjo, eu vou ter meiose, e lá dentro do esporanjo, a meiose vai fazer com que a estrutura 2N torne-se N, torne-se haploide. Essa estrutura haploide nós chamamos de esporo. Através de mitoses, olha só, agora assexuado, tudo assexuado, tá, tudo acontecendo está sexuado, eu tenho a formação do gameta masculino, perfeito? Então, eu tenho aqui a formação do gameta masculino. Aquele que eu mostrei anteriormente para vocês, que tinha lá que nem uma orelhinha de elefante, tá? E ele tem lá dentro duas partes. Uma parte vai ter a célula do tubo, a célula que vai me formar o tubo polínico. E eu tenho a outra parte, que é chamada de célula germinativa, onde estão os núcleos que vão fecundar. Perfeito? Então, eu tive lá dentro do esporanjo a meiose, que gerou os esporos, que por mitose vão gerar os meus gametas aqui. Tudo isso acontecendo dentro do esporanjo. Então, você não vai ver isso. Ah, professor, que estrutura que eu pego para ver? Você não vai ver isso, porque isso está acontecendo no interior do esporanjo. Perfeito? Agora, vamos para a formação do gametófito feminino, tá? Onde eu vou ter a presença de algo chamado saco embrionário, tá? O que vai acontecer? Lá no interior do esporanjo, só que do cone feminino, através de meiose, eu vou ter a redução desta estrutura, né, em 4 núcleozinhos, tá? Você vê que, como eu já tinha usado, a gente só aproveitei a imagem. Eu já tinha riscado aqui, tem 1, 2, 3 risquinhos, tá vendo? 3 desses núcleozinhos, eles se perdem, eles somem, desintegram-se, tá? Por que desintegram? Porque eles são pequenos e aqui eu tenho pouco nutriente, tá? Então, só um deles vai ficar. Só um vai ficar. Esta estrutura, essa estruturazinha aqui, tudo bem? Ela vai, por mitose, crescer e dar origem aqui ao saco embrionário, tudo bem? Ao saco embrionário. E eu terei a formação do óvulo, eu terei como formação do óvulo o esporângio mais o saco embrionário. Então, aqui eu não tenho óvulo formado ainda. O que eu tenho aqui dentro? Eu tenho a oosfera. Esse nome oosfera você já viu anteriormente, né? Nas fecundações que nós temos de briófita, de pteridófita, você já viu a oosfera, perfeito? Então, eu tenho aqui que nós temos que gravar, a princípio, o saco embrionário. Isso é importante. E eu coloquei isso aqui para vocês entenderem, galera, que aqui eu ainda não tenho um óvulo propriamente dito. Tudo bem? O que vai acontecer na sequência, galera? Vai acontecer que esta minha célula,
que me foi formada ali no cone masculino, ela será levada pelo vento até chegar aqui na estrutura feminina. Nesse momento, o meu núcleo do tubo, a minha célula do tubo, desculpe, vai dar origem ao tubo polínico. E por este tubo polínico, eu tenho os núcleos germinativos, tá? Sendo conduzidas, minhas células germinativas sendo conduzidas ao encontro da oosfera, para então haver a formação do meu embrião. Tá? Após acontecer a fecundação, é que eu terei a formação da minha semente. Professor, aonde formou a semente? A semente vai se formar pelo desenvolvimento aqui do saco embrionário. Tá? É pelo desenvolvimento do saco embrionário, pós-fecundação, que eu tenho a formação da minha semente. Aí você pode estar pensando aí, professor, eu estou vendo aqui duas célulazinhas germinativas naquela estrutura masculina que chegou aqui. Uma, o senhor mostrou que deu origem ao tubo polínico. Tá, a célula do tubo. E essas outras duas aqui, célulazinhas? Uma vai fecundar, a outra vai degenerar, vai desintegrar. É a mesma coisa que acontece na nossa reprodução. Na hora lá da ejaculação, se manda milhares de espermatozoides. Só um chega ali até o óvulo, né? E os demais se degeneram, eles morrem, tá? Aqui está acontecendo a mesma coisa. Então, pós-fecundação, eu tenho a formação da semente, tudo bem? Vamos dar uma olhada de uma forma melhor aqui então, galera. Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, o exemplo de um pinhão, desculpe, gente, do pinus. Tá? O pinus, você tem as duas estruturas na mesma flor. A nossa não tem isso. Tá? A nossa araucária não tem isso. É uma masculina e uma feminina. Então, o vento leva de uma para outra. Aqui está sendo uma imagem de um pinus lá. Isso pode acontecer, tá? Eu ter o cone masculino e feminino na mesma árvore, tá? Na mesma planta. Mas o que importa para nós, ó, você vê as escamas, estão vendo as escamas aqui, ó, escama, as escamas, tá? E vocês viram anteriormente que eu vou ter a formação ali das minhas estruturas, do meu grão de pólen, né? No cone masculino, perfeito? E eu tenho a formação ali da estrutura feminina, do saco embrionário e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o vento levando o grão de pólen até ali a escama, olha eles descendo aqui, tá, galera? Até a escama da pinha, tudo bem? Ali eu tenho a formação do tubo polínico, você vê a formação aqui do tubo polínico, e ali vai acontecer a fecundação com a formação de uma semente. Essa semente vai germinar, dando origem, então, a uma nova planta. Então, sem muitos segredos, tá? Nós não temos muito segredo aí, não. Deixa eu voltar no anterior, gente, nesse aqui, para a gente destacar algumas coisas. Galera, quando eu falo em semente, eu tenho que destacar algumas outras coisas. Então, vocês me deem o direito de voltar algumas aqui, imagens, que eu quero chegar aqui. Esta aqui é o meu pinhão. Então, aquela estrutura, aquilo que vocês viram ali de fecundação, né, o pólen caindo, levado pelo vento, chegando até a estrutura feminina, e ali o surgimento do tubo polínico, realizando a fecundação, aquilo ali vai gerar uma semente, tá? E eu queria que vocês vissem aqui, não sei se dá para ver aqui uma cor meio amareladinha aqui, ó, que aqui está o embrião. Então, eu formei o embrião, tudo bem? Aquela minha estrutura toda gerou uma semente que está dividida em 3 partes. Tá? Eu tenho a casca, tá? A casca, vocês estão vendo a casca aqui, tá?
o embrião aqui dentro, tá meio amareladinho aqui, ó, o embrião, tudo bem? Olha, aqui o embrião. E essa massa branca em volta do embrião. Essa massa branca, galera, por sinal, é exatamente aquilo que você come quando você come o pinhão, né? É aquilo que você come quando come o pinhão. Então, você vai pôr lá o pinhão, né, na panela de pressão, você vai pôr essa semente lá dentro, vai cozinhar para que ele amolece. Na hora de comer, você vai tirar a casquinha e vai comer o quê? Exatamente essa massa branca. Tudo bem? O que é essa massa branca, gente? Essa massa branca nós chamamos de endosperma. A casca, galera, não permite que a luz entre aqui. Então, o embrião não consegue fazer fotossíntese. Olha que interessante isso, né? O embrião está dentro ali da semente e a casca não deixa que a luz entre e ele faça fotossíntese. Logo, o que é necessário? É necessário que eu tenha um embrião que seja heterótrofo, né? Ele não vai estar fazendo fotossíntese. E do que ele vai se alimentar, professor? Até ele se desenvolver exatamente do endosperma. O endosperma é a marmita do embrião ao longo do seu desenvolvimento, até que ele possa sair dali, crescer, sair e começar a realizar a fotossíntese e gerar um esporófito novo, uma árvore nova, perfeito? Então, é muito interessante, é muito importante que vocês gravem essa estrutura, né? Aqui eu tenho reserva alimentar para o embrião que não consegue realizar a fotossíntese. Tudo bem, moçada? Sem dúvida? E isso veio, claro, ó, a gente vê aqui, isso veio do ciclo reprodutivo. Veja lá, mais uma vez. O cone masculino gerou grão de pólen, tá? Esse grão de pólen é levado até aqui a estrutura feminina, tá? Que tá ali, ó, as escamas aqui, ó, nós falamos, né? A estrutura tá ali dentro. O grão de pólen chega lá, forma o tubo polínico, perfeito? Realiza a fecundação e a partir daqui, ó, vou pegar esse amarelo aqui, né? Que é o saco embrionário aqui, ó, saco embrionário. A partir do saco embrionário eu tenho a formação do meu pinhão. O que é pinhão? A minha semente. Olha aqui o meu embrião, perfeito? Que com a casca não consegue receber luz, e como ele não consegue receber luz, ele precisa ter um marmitão ali dentro, que é o endosperma, esse amarelo aqui, que vai estar nutrindo ele, até que ele possa, ó, a sementinha aqui, ele germinar, sair daqui, poder fazer fotossíntese, dando origem aí a uma planta jovem que vai crescer, né, um esporófito que vai crescer, perfeito? Numa planta adulta novamente. Beleza, pessoal? Eu acho que aqui não há dúvidas, ok? Não tendo dúvidas, eu agradeço a vocês de coração por essa aula. Peço que vocês façam os exercícios. Não deixem de ler o livro texto, tá? É importante ler a teoria disso lá, grifar aquilo que você viu na aula, volta à aula, vê de novo, anota, tá? Põe em prática o que você viu nos nossos exercícios e no nosso plantão a gente mata a saudade e aproveita e tira todas as dúvidas. Beleza, galera? Um super beijo, fiquem com Deus, até amanhã.